Uma mulher que dedicou sua vida ao sacrifício por seu filho se depara com a cruel indiferença de quem mais amava. Após anos de trabalho e entrega, um evento a leva a tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre. Sua luta pela dignidade começa quando ela menos espera. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Dona Maria José sempre acordava antes do sol nascer. Aos 73 anos, seu corpo já não tinha a mesma disposição de antes, mas a rotina estava tão enraizada em sua alma que seria impossível mudar. Naquela manhã de junho, no pequeno apartamento do bairro de Vila Mariana, em São Paulo, ela se levantou com cuidado para não acordar ninguém. A casa estava silenciosa. Apenas o barulho distante dos primeiros ônibus na avenida quebrava a quietude da madrugada. Ela caminhou até a cozinha, seus passos suaves sobre o piso frio. Começou a preparar o café como sempre fazia, com aquele jeito meticuloso que aprendera com a mãe há tantas décadas. Enquanto a água fervia, Maria José olhou pela janela e viu a cidade começando a despertar. As luzes dos postes ainda brilhavam fracas contra o céu que clareava devagar. Tantos anos naquela casa, tantas memórias guardadas em cada canto. Seu filho único, Gabriel, dormia no quarto que um dia fora dele quando criança. Agora, aos 35 anos, ele voltara para casa há 3 meses depois que a namorada aceitara seu pedido de casamento. A explicação fora simples, era temporário, apenas até conseguirem juntar dinheiro suficiente para o apartamento próprio. Maria José aceitara sem questionar, como sempre fizera. Afinal, que mãe negaria abrigo ao próprio filho? Enquanto coava o café, as lembranças vinham como ondas inevitáveis. Ela se recordava de Gabriel pequeno, correndo pela sala com seus carrinhos de brinquedo. Lembrava das noites em que estudava até tarde, e ela ficava acordada, preparando lanches para ele. Maria José trabalhara a vida inteira para dar ao filho o que ela nunca tivera. Passou anos como empregada doméstica, lavadeira, passadeira. Depois, quando Gabriel entrou na faculdade, ela vendia salgados na feira aos domingos, economizando cada centavo para pagar as mensalidades que a bolsa parcial não cobria. O sacrifício sempre parecera natural para ela. Era o que as mães faziam, pensava. Abrir mão dos próprios sonhos para que os filhos pudessem voar mais alto. Maria José nunca comprara roupas novas para si mesma, sempre preferindo gastar com os cadernos e livros de Gabriel. Nunca fizera uma viagem, nunca se permitira um luxo, sequer. Tudo era para ele, sempre fora. A voz aguda de Patrícia, a noiva de Gabriel, invadiu seus pensamentos. A moça surgiu na cozinha ainda de roupão, com aquela expressão de quem acabara de acordar e já estava irritada com alguma coisa. "Bom dia, Dona Maria", disse Patrícia, mas o tom não tinha nada de cordial. "Bom dia, minha filha. Já preparei o café. Quer que eu faça um pão na chapa para você?" Patrícia revirou os olhos de um jeito que Maria José fingiu não perceber. "Não precisa. Vou só tomar um café mesmo." As duas ficaram em silêncio, enquanto Patrícia servia sua xícara. Maria José sentia a tensão no ar, aquela energia pesada que se instalara na casa desde que a moça começara a frequentar o apartamento com mais regularidade. Patrícia era diferente de tudo que Maria José imaginara para o filho. Vinha de uma família com mais recursos, estudara em escolas particulares, tinha um jeito de falar e de se portar que deixava claro que se considerava superior. "Dona Maria, a senhora já pensou em arrumar as coisas da sala? Tá tudo muito cheio, muito velho. Quando a gente casar e vier morar aqui, vai precisar dar uma modernizada, sabe?" Maria José sentiu o coração apertar. "Quando a gente vier morar aqui." As palavras ecoaram em sua mente como um alarme distante. Gabriel lhe prometera anos atrás que quando se casasse, ela sempre teria um lugar na casa dele. Mas agora, ouvindo Patrícia falar daquele jeito, como se o apartamento já fosse dela, Maria José começou a sentir uma inquietação que não conseguia nomear. "Vou ver o que posso fazer", respondeu baixinho. Patrícia saiu da cozinha sem dizer mais nada, levando sua xícara de café.
Maria José ficou ali parada, olhando para a própria xícara ainda cheia, incapaz de beber. Algo dentro dela começava a se movimentar, uma consciência que preferia manter adormecida. Será que estava sendo boba? Será que estava imaginando coisas? Gabriel apareceu minutos depois, já vestido para o trabalho. Ele era bonito, pensou Maria José com orgulho maternal, alto, cabelos escuros bem penteados, olhos claros que herdara do pai que ela mal conhecera, o homem que a abandonara grávida, décadas atrás, e de quem nunca mais tivera notícias. Mãe, bom dia. Obrigado pelo café. Ele beijou seu rosto rapidamente e pegou uma torrada. Maria José o observou enquanto ele comia apressado, olhando o celular. Filho, posso te perguntar uma coisa? Gabriel levantou os olhos impaciente. Fala, mãe, mais rápido que eu tô atrasado. É sobre a casa. A Patrícia falou que quando vocês casarem vão morar aqui. É, mãe. A gente conversou sobre isso. É o mais prático por enquanto. Assim a gente economiza para comprar nosso próprio lugar. Maria José sentiu a garganta secar. E eu, filho, onde eu vou ficar? Gabriel pareceu surpreso com a pergunta, como se fosse óbvia a resposta. Você fica aqui também, ué. Tem espaço. Você pode ficar no quartinho dos fundos, é menor, mas é confortável. O quartinho dos fundos. O antigo depósito que mal tinha janela, onde ela guardava caixas velhas e roupas de inverno. Maria José sentiu algo se partir dentro do peito, mas forçou um sorriso. Ah, sim. Claro. Gabriel já estava saindo quando se virou. Ah, mãe, esqueci de avisar. Hoje à noite vamos trazer uns amigos da Patrícia para jantar. Você pode fazer aquela lasanha sua? Eles vão adorar. E saiu sem esperar resposta. Maria José ficou sozinha na cozinha, o café já frio na xícara. Ela olhou em volta, para aquela cozinha onde passara tantos anos preparando refeições, onde ensinara Gabriel a fazer brigadeiro, onde chorara escondida nas noites difíceis. Tudo parecia igual, mas algo havia mudado. Ou talvez, pensou ela, algo sempre estivera errado e ela apenas não quisera enxergar. O dia passou devagar. Maria José foi ao mercado comprar os ingredientes para a lasanha, gastando parte da sua pequena aposentadoria. Voltou carregando as sacolas pesadas, subiu os 3 lances de escada, porque o elevador estava quebrado de novo. Em casa, começou a cozinhar, suas mãos experientes trabalhando no automático enquanto a mente vagava. Ela pensou em todas as vezes que dissera sim quando queria dizer não. Todas as vezes que engolira mágoas para não criar conflito. Todas as vezes que se fizera pequena para que outros pudessem se sentir grandes. Quando isso começara? Sempre fora assim? Ou houve um momento específico em que ela decidira que sua vida valia menos que a dos outros? À noite, quando Gabriel e Patrícia chegaram com os amigos, Maria José serviu a lasanha na mesa. Eram 5 pessoas além do casal, todos jovens, todos bem vestidos, falando alto e rindo de piadas que ela não entendia. Ela ficou na cozinha comendo sozinha um prato pequeno, ouvindo as conversas na sala. Foi quando escutou a voz de Patrícia, mais alta que as outras, provavelmente achando que Maria José não podia ouvir. Gente, eu sei que a casa é meio antiga, mas depois que a gente se casar, vamos reformar tudo. A Dona Maria é gente boa, sabe? Meio fora de moda, mas não atrapalha muito. As risadas que se seguiram fizeram Maria José fechar os olhos com força. Não atrapalha muito, como se ela fosse um móvel velho que podia ser tolerado. Como se sua presença na própria casa fosse uma concessão. Ela se levantou devagar, lavou seu prato em silêncio e foi para seu quarto. Deitou na cama ainda vestida, olhando para o teto. As lágrimas não vieram, embora ela sentisse que deviam vir. Apenas um vazio profundo, uma sensação de que algo precioso havia sido perdido há muito tempo. E ela só agora percebera a ausência. Lá fora, as risadas continuavam. A vida seguia seu curso, indiferente à dor silenciosa de uma mulher que dera tudo e agora se via como um estorvo. Maria José fechou os olhos, mas o sono não veio. Apenas perguntas sem resposta, circulando em sua mente como pássaros perdidos. Quando tudo mudara? Quando seu filho aprendera a olhar para ela com aquela indiferença?
quando ela se tornara invisível na própria casa, na própria vida. E mais importante, pensou ela, na escuridão do quarto, por quanto tempo ainda aceitaria ser tratada assim? Os dias seguintes foram uma repetição do mesmo padrão doloroso. Maria José acordava cedo, preparava café, limpava a casa, fazia as refeições e assistia enquanto Gabriel e Patrícia viviam suas vidas como se ela fosse parte da mobília. A invisibilidade doía mais do que qualquer palavra cruel poderia doer. Era como se ela tivesse se tornado um fantasma na própria casa, presente, mas irrelevante. Numa tarde, de quinta-feira, enquanto Maria José dobrava roupas na área de serviço, ouviu o telefone de Patrícia tocar na sala. A moça atendeu com aquela voz animada que reservava para as amigas, tão diferente do tom seco que usava com Maria José. Oi, Cláudia. Tudo bem, amiga? Você nem imagina o dia que eu tive. Maria José não queria escutar. Realmente não queria. Mas a área de serviço ficava próxima da sala, e a voz de Patrícia era alta, impossível de ignorar. Ela continuou dobrando as roupas, tentando se concentrar em alisar cada peça perfeitamente. Ai, nem me fala. Tá sendo um desafio morar aqui com a sogra, viu? A dona Maria é gente boa, coitada, mas é daquelas senhoras antigas, sabe como é? Fica o dia todo circulando pela casa, fazendo barulho de manhã cedo, e tem cada mania esquisita. Maria José sentiu suas mãos pararem no meio de uma dobra. Seu coração começou a bater mais rápido. Não, ela não é ruim não, só é velha mesmo. Você sabe como são essas mulheres da idade dela, né? Vivem reclamando de alguma coisa, sempre com aquela cara de mártir. Mas olha, é temporário. Assim que a gente terminar a reforma e arrumar tudo do nosso jeito, ela vai pro quartinho lá dos fundos e pronto. Pelo menos ela sabe cozinhar, isso eu tenho que admitir. Economizo uma grana não precisando pedir comida. As palavras eram como facas. Cada uma delas penetrava fundo no peito de Maria José, abrindo feridas que ela nem sabia que existiam. Ela apertou a roupa nas mãos com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A respiração estava difícil, presa em algum lugar entre a garganta e o peito. Ah, o Gabriel, ele não liga não. Homem nunca liga para essas coisas, né? Ele só quer que tenha comida pronta e roupa limpa. Ele até acha engraçado quando eu imito o jeito da mãe dele falando. Ontem eu imitei ela oferecendo comida e ele riu tanto. Maria José não conseguia se mover. Estava congelada ali, segurando aquela camiseta de Gabriel, a mesma camiseta que ela lavara com cuidado, passara com atenção, dobrara com carinho, e ele ria dela. Seu filho, o menino que ela criara sozinha, que defendera de tudo e de todos, ria dela pelas costas. As lágrimas começaram a cair silenciosas, molhando a roupa que ela segurava. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de algo mais profundo, mais devastador. Era a dor de perceber que todo o seu sacrifício, todo o seu amor, toda a sua dedicação haviam sido inúteis. Pior que inúteis, haviam sido invisíveis. Ela se lembrou de tantas coisas naquele momento. Das noites em que voltava do trabalho com os pés inchados e ainda fazia o jantar de Gabriel. Das vezes em que passou fome para que ele pudesse comer. Das roupas que remendava para si mesma enquanto comprava roupas novas para ele. Das doenças que ignorara porque não podia faltar ao trabalho, porque precisava do dinheiro para as mensalidades, da faculdade dele. Tudo aquilo, e agora ela era motivo de piada. Uma inconveniência tolerada. Uma velha chata que logo seria empurrada para um quartinho escuro nos fundos da própria casa. Olha, tenho que desligar. O Gabriel deve estar chegando. A gente se fala depois, viu? Beijo, amiga. Maria José ouviu Patrícia desligar o telefone e se movimentar pela sala. Rapidamente, ela enxugou as lágrimas com as costas da mão e voltou a dobrar as roupas, tentando parecer normal, tentando não demonstrar que seu mundo acabara de desabar. Quando terminou, ela foi para a cozinha e começou a preparar o jantar mecanicamente. Descascou batatas, temperou o frango, picou os legumes. Cada movimento era automático, executado por um corpo que funcionava mesmo quando a alma estava despedaçada. Gabriel chegou pouco depois das 7, cansado como sempre. Ele jogou a mochila no sofá e foi direto para o quarto, nem olhou para a mãe.
Patrícia o seguiu e Maria José os ouviu conversando baixo, provavelmente sobre o dia de trabalho, sobre os planos para o casamento, sobre tudo menos sobre ela. Durante o jantar que ela serviu na mesa com o cuidado de sempre, Gabriel e Patrícia conversavam entre si. Maria José comia em silêncio, cada garfada pesada como chumbo. Ela os observava, tentando entender quando tudo mudara, tentando identificar o momento exato em que perdera o filho. Houvera sinais antes, ela sabia, pequenas coisas que escolhera ignorar. A vez em que Gabriel cancelara o almoço de aniversário dela porque tinha uma festa com os amigos. As ligações que ele não retornava, as visitas que foram ficando mais raras quando ele se mudou. Mas Maria José sempre arrumava desculpas, sempre justificava. Ele está ocupado, ele está construindo a vida dele. É normal, ela dizia a si mesma. Mas agora não havia mais como negar. Seu filho não a amava da maneira que ela o amava. Talvez nunca tivesse amado. Talvez todo aquele amor que ela dera tivesse sido desperdiçado em alguém incapaz de retribuir. Mãe, amanhã a gente vai sair. Voltamos tarde, então não precisa fazer jantar pra gente. A voz de Gabriel a tirou dos pensamentos. Ela levantou os olhos e o viu olhando para o celular enquanto falava, sem sequer encará-la. Tá bom, filho. Ah, e no sábado vem gente aqui pra gente mostrar as fotos do buffet do casamento. Você pode fazer aqueles salgadinhos que você faz? O pessoal adorou da última vez. Patrícia riu, mas era um riso sem alegria, quase maldoso. É, Dona Maria, seus salgadinhos são a única coisa que presta nessa casa velha. O silêncio que se seguiu foi tenso. Maria José sentiu algo se romper dentro dela, uma corda que estava esticada há tempo demais. Ela olhou para Patrícia, realmente olhou, e viu ali uma mulher cruel, pequena, mesquinha. E então olhou para Gabriel, esperando, desejando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse sua mãe, que mostrasse um mínimo de respeito. Mas Gabriel apenas riu. Um riso baixo, quase imperceptível, mas que Maria José ouviu claramente. Seu filho ria da humilhação que sua noiva acabara de lhe infligir. Algo mudou naquele momento. Algo profundo e irreversível. Maria José sentiu uma frieza se espalhar pelo peito, como se o coração estivesse congelando. Não era raiva exatamente, era algo mais calmo, mais definitivo. Era clareza. Vou fazer os salgadinhos, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Ela se levantou da mesa, recolheu os pratos e foi para a cozinha. Enquanto lavava a louça, olhou pela janela para a cidade lá fora, para as luzes dos prédios, para a vida que acontecia em milhares de apartamentos. Quantas mulheres estariam passando pelo mesmo que ela? Quantas mães estariam sendo desprezadas pelos filhos que criaram? Quantas estariam engolindo humilhações em silêncio, achando que era seu destino, sua obrigação? Naquela noite, Maria José não conseguiu dormir. Ficou deitada no escuro pensando em tudo, pensando em sua vida, em suas escolhas, em seus sacrifícios, pensando no que fizera de errado para que seu filho se tornasse aquele homem indiferente. Ou talvez não tivesse feito nada de errado, pensou ela. Talvez tivesse apenas amado demais, dado demais, se anulado demais. Havia um lenço guardado na gaveta da cômoda, um lenço bordado à mão que ganhara de Dona Estela, a patroa para quem trabalhara por 20 anos. A senhora falecera há 5 anos, mas antes dera aquele lenço a Maria José, dizendo que era para ela guardar para uma ocasião especial. Era delicado, com flores minúsculas bordadas nas bordas, feito com um capricho que não se via mais. Maria José pensara em dar aquele lenço a Gabriel no dia do casamento, como um símbolo de sua bênção. Mas agora, segurando o lenço nas mãos no escuro do quarto, ela se perguntava se ele mereceria aquilo. Se mereceria qualquer coisa que ela ainda tinha para dar. As horas passavam devagar. Maria José ouvia os sons da noite, os carros lá fora, o vento nas árvores, a respiração da cidade. E dentro de si, algo começava a despertar. Não era rebeldia exatamente, era algo mais essencial. Era o instinto de sobrevivência, o desejo básico de ser tratada com dignidade, de ser vista, de ser respeitada. Quando o sol começou a raiar, Maria José já tinha tomado uma decisão.
Não sabia ainda exatamente o que faria, mas sabia que não podia continuar assim. Não podia continuar sendo invisível, sendo pisoteada, sendo tratada como um estorvo na própria casa. Ela se levantou da cama com uma determinação nova. Olhou-se no espelho e viu ali uma mulher de 73 anos, cansada, machucada, mas ainda de pé, ainda viva, ainda capaz de lutar por si mesma. E essa luta, ela percebeu, estava apenas começando. A semana passou em uma névoa estranha para Maria José. Ela continuava executando suas tarefas diárias, mas algo dentro dela havia mudado. Era como se estivesse assistindo à própria vida de fora, observando aquela mulher que limpava, cozinhava e servia sem ser notada. Cada vez que Patrícia falava com ela em tom condescendente, cada vez que Gabriel passava por ela sem um olhar, a ferida se aprofundava, mas também se fortalecia algo novo, algo que ela não conseguia ainda nomear. Na sexta-feira à noite, Gabriel chegou em casa mais cedo que o normal. Trazia nas mãos uma pasta de documentos e um sorriso no rosto que Maria José não via há tempos. Patrícia já estava lá, arrumada mais do que o normal, com um vestido novo que Maria José não conhecia. "Mãe, senta aqui. A gente precisa conversar com você." O tom era gentil demais, forçado. Maria José sentiu um aperto no estômago. Ela secou as mãos no avental e foi até a sala, sentando na poltrona que sempre fora sua. A mais velha, a que já estava desbotada nas laterais. Gabriel e Patrícia se sentaram no sofá, lado a lado, as mãos entrelaçadas. Parecia um comercial de televisão, pensou Maria José, tudo perfeitamente ensaiado. "Mãe, a gente tem uma novidade. A data do casamento está marcada." Gabriel falou com entusiasmo, os olhos brilhando. Patrícia sorria ao lado dele, aquele sorriso que nunca chegava aos olhos quando olhava para Maria José. "É no dia 15 de agosto. Conseguimos um desconto incrível no buffet, porque era uma data que cancelaram. O lugar é lindo, mãe. Tem jardim, salão enorme, tudo muito sofisticado. Que bom, filho. Fico feliz por vocês." As palavras saíram mecânicas da boca de Maria José. Ela deveria estar feliz, deveria estar emocionada com o casamento do filho único. Mas tudo o que sentia era um vazio imenso, como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. "E tem mais, mãe. Depois do casamento, a gente vai morar aqui mesmo. Já conversamos e decidimos que é o melhor. Assim, economizamos para comprar nosso apartamento em uns 2, 3 anos. Maria José assentiu, esperando. O resto. Sabia que havia mais. Foi Patrícia quem continuou, sua voz adocicada artificialmente. "E a senhora vai ficar no quartinho dos fundos, Dona Maria. A gente vai arrumar bem bonitinho para a senhora, prometo. Vai ser aconchegante. Assim, o quarto grande fica pra gente, que precisa de mais espaço. O quartinho dos fundos. Aquele cômodo que mal tinha ventilação, onde ela guardava caixas e objetos que não usava mais. Aquele seria seu novo quarto na própria casa." Maria José olhou para Gabriel esperando que ele dissesse alguma coisa que suavizasse aquilo de alguma forma. Mas ele apenas concordava com a cabeça sorrindo. "E outra coisa, mãe, a gente vai precisar fazer umas reformas. Pintar, trocar alguns móveis. Esse sofá aqui está muito velho, essas cortinas também. A Patrícia tem um gosto incrível para decoração. Ela vai deixar tudo lindo." Maria José olhou em volta da sala. Cada móvel ali tinha uma história. O sofá fora comprado com o primeiro salário dela como empregada registrada, há 30 anos. As cortinas ela mesma costurara, passando noites em claro na máquina emprestada da vizinha. A estante de madeira fora presente de Dona Estela, a patroa que se tornara amiga. Tudo ali era parte dela, de sua história, de sua vida. "Vocês vão jogar tudo fora?" "Não é jogar fora, mãe, é renovar. A casa precisa de uma cara nova. Aliás, a gente pensou que talvez fosse legal você contribuir com a reforma. Afinal, você também vai morar aqui." Gabriel falou isso com naturalidade, como se fosse óbvio. Como se fosse justo pedir que ela pagasse pela reforma da própria casa para adequá-la ao gosto de outra pessoa. Maria José sentiu a raiva começar a ferver por dentro, mas a conteve. Não era hora ainda. "Vou pensar", foi tudo o que disse. Patrícia revirou os olhos, um gesto rápido que ela achou que Maria José não veria. "Ah, e mãe,
No casamento a senhora vai sentar na mesa lá do fundo, tá bom? É que os pais da Patrícia vão sentar na mesa principal junto com a gente e os padrinhos. Mas a senhora vai estar lá, a gente não ia esquecer da senhora. A mesa do fundo. Na festa de casamento do próprio filho, ela seria relegada ao fundo do salão, longe da família, longe de tudo, como uma convidada de segunda classe, como alguém cuja presença era apenas tolerada. Maria José se levantou, devagar. Sentiu as pernas trêmulas, mas forçou-se a manter a postura ereta. Com licença. Vou terminar de fazer o jantar. Ela foi para a cozinha e fechou a porta. Apoiou as mãos na pia e respirou fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Olhou para suas mãos velhas e calejadas, mãos que trabalharam a vida inteira, mãos que lavaram, passaram, cozinharam, limparam, mãos que embalaram Gabriel quando bebê, que o seguraram quando aprendeu a andar, que prepararam milhares de refeições para ele. E agora essas mãos tremiam, não de fraqueza, mas de uma fúria contida que ela nunca soubera, que existia dentro de si. Maria José abriu a gaveta onde guardava os documentos importantes. A escritura da casa estava ali, dentro de uma pasta plástica amarelada pelo tempo. Ela pegou o documento e o segurou com cuidado. Aquela casa era dela. Comprara com o dinheiro que juntara durante anos, trabalhando dobrado, economizando centavo por centavo. Era o único patrimônio que possuía, o único bem material que tinha para deixar de herança para o filho. Mas agora, olhando para aquele papel, ela se perguntou se Gabriel realmente merecia aquilo. Se merecia herdar o fruto de tanto sacrifício depois de tratá-la daquele jeito. Depois de permitir que sua noiva a humilhasse, a menosprezasse, a transformasse em uma cidadã de segunda classe na própria casa. Ela guardou o documento de volta e voltou a preparar o jantar. Mas sua mente estava longe, processando, planejando. Havia uma sensação nova se instalando em seu peito, algo que ela reconhecia vagamente como dignidade, como amor próprio, como a simples recusa de continuar sendo pisoteada. Durante o jantar, Gabriel e Patrícia continuaram falando animadamente sobre os planos do casamento. O vestido que Patrícia escolhera, os convites que já estavam sendo impressos, a lua de mel que queriam fazer em Cancún se conseguissem juntar dinheiro suficiente. Maria José os ouvia em silêncio, comendo pouco, observando muito. Viu como Gabriel olhava para Patrícia com adoração. Viu como ele ria de todas as piadas dela, mesmo as que não tinham graça. Viu como ele a tocava com carinho, com atenção, e percebeu que nunca vira o filho olhar para ela daquele jeito, nem mesmo quando criança. Sempre houvera uma distância, uma frieza que ela atribuíra à personalidade reservada dele. Mas agora entendia que não era reserva, era indiferença mesmo. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, Maria José ouviu Gabriel e Patrícia rindo na sala. Curiosa, aproximou-se da porta e os viu olhando o celular, assistindo a algum vídeo. Eles estavam gargalhando, e Maria José sentiu uma pontada de algo que demorou para identificar. Era a exclusão. Era a dor de saber que existia toda uma vida entre eles, da qual ela não fazia parte, na qual ela não era desejada. Voltou para a cozinha e terminou de guardar tudo. Depois foi para seu quarto e fechou a porta. Sentou na cama e ficou ali, na penumbra, pensando. Pensando em tudo que dera, em tudo que perdera, em tudo que ainda tinha pela frente. Ela tinha 73 anos, mas não se sentia velha. Cansada, sim, machucada, com certeza, mas não velha, não acabada. Ainda havia vida nela, ainda havia vontade. E pela primeira vez em décadas, Maria José permitiu-se pensar em si mesma, em seus desejos, suas necessidades, seus direitos. Pegou o lenço bordado da gaveta novamente e o segurou contra o peito. Era tão delicado, tão bonito. Dona Estela o fizera com tanto carinho. A patroa fora mais mãe para ela do que sua própria mãe conseguira ser, falecendo quando Maria José tinha apenas 15 anos. Dona Estela ensinara tanto sobre dignidade, sobre se valorizar.
pena que Maria José houvesse esquecido aquelas lições ao longo dos anos, mas estava se lembrando agora. Devagar, dolorosamente, mas estava se lembrando. Ela guardou o lenço de volta e pegou um caderno velho que tinha na gaveta. Abriu numa página em branco e começou a escrever. Anotou tudo o que possuía, todos os seus documentos, todos os seus direitos. Anotou também os números de telefone que achava que poderia precisar. Não sabia ainda exatamente o que faria, mas estava se preparando. Estava se armando para uma batalha que nem sabia ainda que lutaria. Quando finalmente apagou a luz e se deitou, Maria José sentiu algo estranho. Era medo, sim, mas também era esperança. A esperança de que talvez não fosse tarde demais para ela. De que talvez ainda pudesse recuperar sua dignidade, seu respeito, sua própria vida. Lá fora, ouvia os sons abafados de Gabriel e Patrícia assistindo televisão. Ouviu quando eles foram dormir, quando as luzes se apagaram. E ficou ali, acordada no escuro, os olhos abertos, a mente trabalhando. Amanhã seria outro dia. E Maria José estava começando a perceber que os dias não precisavam ser todos iguais. Que ela tinha escolhas, que tinha poder, que tinha direitos, e que não precisava aceitar ser tratada como lixo na própria casa, pelo próprio filho. A mudança estava vindo. Maria José podia sentir, como uma tempestade no horizonte, inevitável e necessária. E pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo da tempestade. Ela a esperava. O dia do casamento chegou envolto em um calor típico de agosto paulistano. Maria José acordou antes do amanhecer, como sempre, mas desta vez com um peso diferente no peito. Hoje era o dia em que seu único filho se casaria, e ela mal fora incluída nos preparativos. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de atividades, das quais ela fora sistematicamente excluída. Patrícia e Gabriel decidiam tudo sozinhos, às vezes comentando de passagem sobre as escolhas, mas nunca realmente pedindo sua opinião. Ela levantou-se da cama e foi até o guarda-roupa. Lá estava o vestido que escolhera para a ocasião, um vestido azul marinho simples que encontrara em uma loja de roupas usadas no centro. Gastara parte de sua pequena aposentadoria nele, mas valia a pena. Era discreto, elegante à sua maneira e estava em bom estado. Maria José passara horas cuidando dele, lavando delicadamente, passando com atenção. Queria estar apresentável, queria que seu filho pudesse olhar para ela sem vergonha. Enquanto se preparava, pegou o lenço bordado que ganhara de Dona Estela. Hoje era o dia. Daria o lenço a Gabriel como sua bênção, como um símbolo de tudo que desejava de bom para ele, apesar de tudo. Apesar da dor, apesar da humilhação, ele ainda era seu filho. E uma parte dela, aquela parte teimosa que ainda guardava a esperança, acreditava que talvez, naquele dia especial, ele a visse de verdade. Que talvez a abraçasse, agradecesse por tudo, mostrasse um pouco do amor que ela sempre dera a ele. Gabriel e Patrícia já haviam ido para o salão de festas desde cedo. Deixaram Maria José sozinha no apartamento, com instruções para chegar por conta própria no horário combinado. Nem se ofereceram para levá-la, embora fossem no mesmo carro que facilmente caberia 3 pessoas. Era mais um sinal, mais uma mensagem clara de que ela não era prioridade, não era importante. Maria José pegou um ônibus até o bairro dos Jardins, onde ficava o buffet. A viagem durou quase 1 hora com o ônibus lotado e ela em pé boa parte do trajeto, segurando a bolsa onde guardava o lenço precioso. Quando finalmente desceu no ponto, suas pernas doíam e ela estava suada do calor. Mas respirou fundo, ajeitou o cabelo e caminhou os 2 quarteirões até o local. O salão era realmente impressionante. Um casarão antigo reformado, com jardins amplos e uma decoração suntuosa. Maria José ficou parada na entrada por um momento admirando. Seu filho se casaria ali, naquele lugar bonito. Deveria estar feliz, deveria estar orgulhosa. Mas tudo o que sentia era um vazio imenso. Entrou devagar, passando pelos jardins onde alguns convidados já se reuniam. Ninguém a cumprimentou. As pessoas conversavam em grupinhos elegantes em seus trajes de festa e Maria José passou por elas como um fantasma.
Chegou ao salão principal e parou, procurando seu lugar. Uma moça com uma prancheta se aproximou. A senhora é convidada de qual lado? Do noivo ou da noiva? Do noivo. Sou a mãe dele. A moça checou a lista e franziu a testa. Ah, sim. A senhora está na mesa 15, lá no fundo. Siga por ali. Maria José seguiu a direção indicada. A mesa 15 ficava literalmente no canto mais distante do salão, perto da porta da cozinha. Era uma mesa pequena com pessoas que ela não conhecia, provavelmente conhecidos distantes ou colegas de trabalho. Ela se sentou devagar, sentindo o peso da humilhação. Na mesa principal, decorada com flores caras e toalhas de linho, estavam os lugares reservados para os noivos, os pais de Patrícia, os padrinhos, lugares de honra. E ela, a mãe do noivo, estava relegada ao fundo, como se sua presença fosse um incômodo necessário. A cerimônia começou e Maria José assistiu de longe. Gabriel entrou no salão elegante em seu terno novo, sorrindo. Estava bonito, pensou ela com um aperto no coração. Tão bonito e tão distante. Patrícia entrou logo depois em um vestido branco elaborado, segurando o braço do pai com orgulho. A noiva era bonita também. Tinha que admitir Maria José, mas havia uma dureza em seus olhos que nenhuma maquiagem conseguia esconder. Durante toda a cerimônia, Gabriel não olhou uma vez para onde a mãe estava sentada. Seus olhos estavam fixos em Patrícia, em um misto de amor e devoção que fez Maria José se perguntar se algum dia ele a olhara assim. Provavelmente não. Provavelmente nunca. A festa começou após a cerimônia. As mesas foram servidas com comida elaborada, champanhe fluía livremente, música tocava alto. Maria José comia em silêncio, tentando parecer normal, tentando não deixar transparecer a dor que sentia. As pessoas em sua mesa conversavam entre si, ignorando-a completamente. Era como se ela não existisse. Foi então que ela decidiu. Não podia ficar ali sentada invisível no dia do casamento do próprio filho. Precisava ao menos entregar sua bênção, dar o lenço, ter aquele momento que imaginara. Levantou-se devagar, pegou a bolsa e começou a caminhar em direção à mesa principal. Seu coração batia forte enquanto atravessava o salão. Algumas pessoas olharam para ela com curiosidade, outras nem notaram. Maria José segurava o lenço dentro da bolsa, sentindo o tecido macio entre os dedos. Estava nervosa, mas determinada. Era seu direito como mãe estar ali, abençoar seu filho, fazer parte daquele momento. Quando chegou perto da mesa principal, Gabriel estava rindo de alguma coisa que um dos padrinhos dissera. Patrícia estava ao lado dele, radiante, posando para fotos. Maria José esperou um momento, mas eles não a notaram. Ela se aproximou mais. Gabriel, filho. A voz saiu trêmula, mas audível. Gabriel virou-se, surpreso. Por um segundo, Maria José viu algo em seus olhos, uma sombra de reconhecimento. Mas então, Patrícia também se virou, e seu rosto se transformou em uma máscara de irritação. Dona Maria, o que a senhora está fazendo aqui? Eu vim dar minha bênção. Trouxe um presente para o Gabriel. Maria José começou a tirar o lenço da bolsa, mas antes que pudesse completar o gesto, Patrícia se levantou bruscamente. Seus olhos estavam frios, furiosos. A senhora não deveria ter saído do seu lugar. Isso é inadequado. Mas eu só queria dar isso ao meu filho. É um lenço que... Patrícia não deixou que ela terminasse. Com um movimento rápido e brutal, empurrou Maria José. A força do empurrão pegou a idosa de surpresa. Ela cambaleou para trás, tentando se equilibrar, mas seus pés tropeçaram no próprio vestido. Caiu no chão com um baque surdo, levando consigo uma bandeja que um garçom carregava. O som de cristais se quebrando ecoou pelo salão. Taças, pratos, tudo se estilhaçou no chão em uma explosão de barulho. Maria José estava caída no meio dos cacos, seu vestido azul manchado de champanhe e comida, o lenço bordado ainda apertado em sua mão. O salão inteiro silenciou. Todas as conversas pararam, toda a música pareceu cessar. Centenas de olhos se voltaram para a cena, para a mulher idosa caída no chão, cercada por destroços. Maria José tentou se levantar, mas suas mãos tremiam, seu corpo doía. Ela olhou para Gabriel, esperando,
implorando que ele a ajudasse, que dissesse alguma coisa. Mas Gabriel permaneceu sentado. Olhou para a mãe no chão, para a esposa ao lado, e não se moveu. Não estendeu a mão, não disse uma palavra. Apenas ficou ali, paralisado, como se aquela mulher no chão fosse uma estranha, não a pessoa que o criara, que abrira mão de tudo por ele. Patrícia, por sua vez, sorriu. Foi um sorriso rápido, quase imperceptível. Mas Maria José viu o triunfo naqueles olhos, a satisfação de ter colocado a sogra em seu lugar. Então, Patrícia acenou para um dos funcionários. Por favor, limpe isso aqui. Que bagunça! As palavras eram frias, sem um pingo de remorso. Maria José sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente de todos. Com esforço imenso, ela conseguiu se levantar sozinha. Suas mãos sangravam um pouco onde os cacos a cortaram, suas roupas estavam arruinadas, sua dignidade estava em frangalhos. Olhou mais uma vez para Gabriel. Seu filho a olhava agora, mas seus olhos estavam vazios. Não havia amor ali, não havia culpa, não havia nada. E foi naquele momento que Maria José entendeu completamente. Entendeu que perdera o filho há muito tempo. Talvez nunca o tivera de verdade. Entendeu que todo o seu sacrifício fora em vão, que todo o seu amor fora desperdiçado. Mas também entendeu outra coisa. Entendeu que não precisava aceitar aquilo, que não precisava continuar sendo humilhada, sendo pisoteada, sendo tratada como lixo. Algo dentro dela que vinha crescendo nas últimas semanas finalmente explodiu. Não era raiva exatamente, era determinação, era a decisão firme de que aquilo acabara ali naquele instante. Maria José guardou o lenço de volta na bolsa. Não daria mais aquele presente. Gabriel não merecia. Endireitou-se o melhor que pôde, ignorando a dor, ignorando os olhares, ignorando tudo, e começou a caminhar para a saída, sua cabeça erguida, seus passos firmes apesar do corpo trêmulo. Enquanto caminhava pelo salão, ouviu os murmúrios começarem. As pessoas comentavam baixinho, chocadas ou julgando. Ela não sabia. Não importava mais. Nada daquilo importava. Saiu do salão, atravessou os jardins, passou pelo portão. A chuva começava a cair grossa e fria, molhando seu vestido já arruinado. Mas Maria José não parou. Continuou andando, deixando para trás aquela festa, aquelas pessoas, aquela vida. Estava na rua quando um homem se aproximou dela. Era um dos garçons que trabalhava no salão, um rapaz jovem de olhos bondosos. A senhora está bem? Eu vi o que aconteceu lá dentro, foi horrível. Maria José olhou para ele, surpresa com a gentileza. Fazia tanto tempo que alguém demonstrava preocupação real com ela. Vou ficar bem, disse ela, embora não tivesse certeza se era verdade. O rapaz olhou para os lados e então falou baixinho. Tem uma coisa que a senhora precisa saber. Alguns convidados filmaram o que aconteceu. O vídeo já está circulando entre o pessoal do buffet. Mostra tudo, a senhora sendo empurrada, seu filho sem fazer nada. A senhora tem o direito de saber disso. Talvez possa usar de alguma forma. Maria José sentiu algo se acender dentro dela. Um vídeo, uma prova, uma evidência do que acontecera, da humilhação que sofrera. E, de repente, ela soube exatamente o que precisava fazer. Soube que não deixaria aquilo passar impune, que não engoliria mais essa humilhação em silêncio. Muito obrigada, disse ela ao rapaz, sua voz mais firme agora. E começou a caminhar de volta para casa sob a chuva, planejando. Planejando o que faria, como recuperaria sua dignidade, como faria justiça. A batalha estava apenas começando, e Maria José, pela primeira vez em 73 anos, estava pronta para lutar. Maria José voltou para casa encharcada pela chuva, o vestido azul marinho grudado no corpo, os sapatos fazendo barulho a cada passo. Entrou no apartamento vazio e foi direto para o banheiro. Tirou as roupas molhadas e ficou parada debaixo do chuveiro quente por longos minutos, deixando a água lavar não apenas a sujeira, mas também parte da humilhação. Mas só parte. O resto ficaria ali, gravado em sua memória, alimentando algo novo que crescia dentro dela. Depois de se secar e vestir uma camisola velha, Maria José foi até a cozinha e preparou um chá. Sentou-se à mesa com a xícara quente entre as mãos
e começou a pensar, realmente pensar. O rapaz do buffet dissera que havia um vídeo. Aquilo mudava tudo. Não era mais apenas sua palavra contra a deles. Havia provas do que acontecera, da forma como fora tratada. Na manhã seguinte, Maria José acordou com um propósito claro. Esperou até às 9 horas e... então pegou o telefone. Havia um número que guardara há anos de uma advogada que conhecera através de Dona Estela. A advogada, doutora Helena, tinha um escritório que oferecia consultas gratuitas para pessoas de baixa renda. Maria José nunca imaginara que precisaria daquilo, mas agora estava grata por ter guardado o contato. Alô, escritório da doutora Helena, disse uma voz jovem do outro lado. Bom dia, meu nome é Maria José e eu gostaria de marcar uma consulta com a doutora. É sobre um assunto urgente. Depois de alguns minutos de conversa, Maria José tinha uma consulta marcada para aquela mesma tarde. Desligou o telefone sentindo pela primeira vez em semanas algo parecido com esperança. Não era vingança o que buscava, embora houvesse um desejo de justiça queimando em seu peito. Era mais do que isso. Era sobre recuperar sua dignidade, sobre garantir que nunca mais seria tratada daquela forma. Gabriel e Patrícia ainda estavam em lua de mel. Tinham ido para Búzios, uma viagem de 4 dias que os pais de Patrícia pagaram como presente de casamento. Maria José estava sozinha no apartamento, e aquela solidão que antes lhe pesava agora parecia uma bênção. Dava a ela o tempo e o espaço necessários para fazer o que precisava fazer. À tarde, ela pegou o ônibus até o escritório da doutora Helena, localizado no centro da cidade. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com uma placa discreta na entrada. Maria José subiu os 2 lances de escada e entrou na recepção. A moça que a atendeu pelo telefone a recebeu com um sorriso gentil. A senhora deve ser Dona Maria José. A doutora já está esperando. Ela foi conduzida a uma sala pequena, mas acolhedora. Doutora Helena era uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos em um coque, olhos inteligentes atrás de óculos de armação fina. Levantou-se para cumprimentar Maria José com um aperto de mão firme. Dona Maria José, seja bem-vinda. Sente-se, por favor. Me conte o que aconteceu. E Maria José contou. Contou tudo, desde o início. Os anos de sacrifício, a indiferença crescente do filho, a chegada de Patrícia, as humilhações e, finalmente, o dia do casamento. Enquanto falava, as lágrimas começaram a cair, mas sua voz permaneceu firme. Quando terminou, sentiu-se estranhamente leve, como se dividir aquele peso a tivesse aliviado um pouco. Doutora Helena ouvira tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionalmente. Quando Maria José terminou, ela ficou pensativa por um momento. Dona Maria, o que a senhora sofreu é inaceitável. A lei brasileira protege idosos contra abusos e maus tratos, e o que aconteceu com a senhora se encaixa claramente nisso. A senhora mencionou que existe um vídeo do incidente? Sim, um dos funcionários do buffet me disse. Mas eu não tenho o vídeo. Precisaremos conseguir esse vídeo. Ele é crucial. Com ele, podemos provar o que aconteceu. Agora, me diga, a senhora é proprietária do imóvel onde mora? Sim, a casa é minha. Comprei com meu próprio dinheiro há 20 anos. Doutora Helena assentiu escrevendo mais alguma coisa. Então temos algumas opções. Primeiro, podemos registrar um boletim de ocorrência contra sua nora por agressão. Segundo, podemos tomar medidas legais para proteger seu patrimônio. A senhora mencionou que seu filho e a nora planejam morar com a senhora e fazer reformas. É importante garantir que a propriedade continue sendo sua e que seus direitos sejam respeitados. Maria José sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, alguém estava do seu lado, alguém estava dizendo que ela tinha direitos, que podia se defender. O que eu preciso fazer? Doutora Helena explicou o processo detalhadamente. Primeiro, precisariam obter o vídeo. Depois registrariam o boletim de ocorrência. Quanto à propriedade, havia a opção de fazer uma doação com reserva de usufruto para uma instituição de caridade, garantindo que Maria José pudesse viver ali pelo resto da vida, mas que após seu falecimento, a propriedade não iria para Gabriel.
Existe uma fundação aqui em São Paulo que trabalha especificamente com proteção de idosos em situação de vulnerabilidade. Se a senhora doar a propriedade para eles com reserva de usufruto, garante que ficará protegida e que a casa não será usada por quem a maltratou. Maria José pensou por um longo momento. Seria isso que queria? Deserdá-lo completamente? Por outro lado, por que ele merecia herdar o fruto de tanto sofrimento dela depois de tratá-la daquele jeito? Eu quero fazer isso, disse ela finalmente. Quero proteger o que é meu e garantir que seja usado para ajudar outras pessoas como eu. Doutora Helena sorriu, um sorriso triste, mas compreensivo. Eu vou ajudá-la. E não vou cobrar nada. Casos como o da senhora são exatamente o motivo pelo qual abri este escritório. Nos dias seguintes, Maria José e a advogada trabalharam intensamente. Conseguiram localizar o garçom que mencionara o vídeo. Seu nome era Roberto, tinha 25 anos e estudava direito à noite enquanto trabalhava em eventos durante o dia. Ele ficou comovido com a história de Maria José e não apenas forneceu o vídeo, como se ofereceu para testemunhar se fosse necessário. O vídeo era claro e devastador. Mostrava Maria José se aproximando da mesa, Patrícia se levantando e a empurrando com força. Mostrava a queda, os cacos de vidro e, mais doloroso ainda, mostrava Gabriel sentado, imóvel, olhando para a mãe no chão sem fazer absolutamente nada. O vídeo capturava até o sorriso de Patrícia logo após o incidente. Com o vídeo em mãos, registraram o boletim de ocorrência. Maria José teve que reviver tudo novamente ao contar para o delegado, mas fez isso com a cabeça erguida. Não era mais uma vítima se escondendo em vergonha. Era uma mulher lutando por seus direitos. Paralelamente, doutora Helena preparou todos os documentos para a doação da propriedade. Maria José leu cada página cuidadosamente, certificando-se de que entendia tudo. A fundação que receberia a doação era séria e bem estabelecida. Usava propriedades doadas para abrigar temporariamente idosos em situação de risco e para financiar programas de conscientização sobre direitos dos idosos. Tem certeza disso, Dona Maria? Perguntou doutora Helena antes de ela assinar. Uma vez que assinar, não há volta. Maria José pensou em Gabriel. Pensou no bebê que fora, no menino que criara, no homem que se tornara. Pensou em tudo que dera a ele e em como ele retribuíra. Pensou na mulher que permitira que a empurrasse e no filho que ficara sentado assistindo. Tenho certeza. E assinou. Cada documento, cada página. Quando terminou, sentiu algo estranho. Não era exatamente felicidade, mas era alívio. Era a sensação de ter tomado o controle de sua própria vida pela primeira vez em décadas. Os documentos foram registrados no cartório no dia seguinte. Tudo legal, tudo oficial. A casa de Maria José agora pertencia à fundação, embora ela tivesse direito vitalício de morar ali. Gabriel não herdaria nada. Patrícia não colocaria suas mãos na propriedade que tanto cobiçava. Gabriel e Patrícia voltariam da lua de mel em 2 dias. Maria José sabia que haveria confronto, sabia que não seria fácil. Mas pela primeira vez, não tinha medo. Tinha algo que nunca tivera antes, tinha dignidade. Tinha a certeza de que fizera a coisa certa. Na noite antes do retorno deles, Maria José sentou-se na sala, olhando em volta. Tudo ainda estava do jeito que sempre estivera. Seus móveis velhos, suas cortinas costuradas à mão, suas memórias em cada canto. Mas algo havia mudado. Ela havia mudado. Pegou o lenço bordado, aquele que quase dera a Gabriel no casamento. Olhou para ele por um longo momento, admirando o trabalho delicado de Dona Estela. Então, o dobrou cuidadosamente e o guardou de volta na gaveta. Não era para Gabriel. Nunca fora. Era seu, uma lembrança de alguém que a amara e respeitara de verdade. Maria José foi dormir cedo naquela noite. Amanhã seria um dia difícil, mas ela estava pronta. Pela primeira vez em 73 anos, estava verdadeiramente pronta para lutar por si mesma. E enquanto dormia, sonhou. Não com o passado ou com os sacrifícios. Sonhou com o futuro, com possibilidades, com uma vida onde ela não seria invisível, onde não seria pisoteada,
Uma vida onde seria vista, respeitada, valorizada. Uma vida que estava apenas começando. Gabriel e Patrícia chegaram da lua de mel numa tarde ensolarada de sexta-feira. Maria José ouviu a chave girando na fechadura e sentiu seu coração acelerar, mas manteve a calma. Estava sentada na sala, vestida com simplicidade, mas com dignidade, esperando. Eles entraram carregando malas, bronzeados, sorrindo. A felicidade estampada em seus rostos pareceu vacilar por um instante quando viram Maria José ali, sentada ereta na poltrona, olhando para eles com uma expressão que não conseguiam decifrar. "Oi, mãe", disse Gabriel, deixando a mala no chão. "A viagem foi ótima." "Que bom", respondeu Maria José, sua voz tranquila. Patrícia nem se deu ao trabalho de cumprimentá-la. Foi direto para o quarto, provavelmente para começar a desempacotar. Gabriel a seguiu, mas voltou minutos depois, parecendo incomodado com alguma coisa. "Mãe, a gente precisa conversar sobre umas coisas. Sobre a reforma da casa, sobre os móveis novos que a Patrícia quer comprar." "Podemos conversar sim", disse Maria José. "Mas primeiro tem outras pessoas que querem conversar com vocês." Como num timing perfeito, a campainha tocou. Gabriel franziu a testa, confuso. Maria José se levantou com calma e foi abrir a porta. Do lado de fora estavam doutora Helena e um oficial de justiça. "Gabriel Santos?", perguntou o oficial. "Sou eu", disse Gabriel, sua voz hesitante. "O que está acontecendo?" Patrícia saiu do quarto ao ouvir vozes estranhas. Seu rosto empalideceu quando viu as pessoas desconhecidas na sala. "Meu nome é Helena Cardoso, sou advogada. E este é o oficial Marcos. Estamos aqui para entregar alguns documentos e notificações referentes a esta propriedade e a um boletim de ocorrência registrado." "Boletim de ocorrência?" Gabriel olhou para a mãe, incrédulo. "Mãe, o que você fez? O que eu tinha que fazer, filho? Proteger meus direitos e minha dignidade." Doutora Helena abriu sua pasta e começou a entregar os documentos. Primeiro, uma cópia do boletim de ocorrência contra Patrícia por agressão a idoso. Patrícia arrancou o papel da mão da advogada, seus olhos correndo pelas linhas, o rosto ficando cada vez mais vermelho. "Isso é mentira. Ela que caiu sozinha. Estava atrapalhando a festa." "Temos um vídeo que prova o contrário", disse doutora Helena calmamente. "E temos testemunhas." A senhora empurrou Dona Maria José deliberadamente, causando sua queda e ferimentos. "Isso configura violência contra a pessoa idosa, previsto no Estatuto do Idoso." Patrícia ficou sem palavras por um momento, sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Então, se virou para Gabriel. "Você vai deixar sua mãe fazer isso comigo? Com sua esposa?" Gabriel parecia dividido, olhando entre a esposa e a mãe. Maria José podia ver o conflito em seus olhos, mas também via algo mais, algo que a decepcionava profundamente. Ele estava calculando, pensando em si mesmo, não na justiça da situação. "Mãe, isso pode estragar a vida da Patrícia. Você não pode fazer isso. Ela só te empurrou, você nem se machucou sério." As palavras foram como um tapa na cara de Maria José. "Ela só te empurrou", como se fosse algo menor, como se não importasse, como se humilhá-la publicamente, jogá-la no chão no próprio casamento dele, fosse algo que pudesse ser desconsiderado. "Eu me machuquei sim, Gabriel. Me machuquei de formas que você nem consegue ver. Mas isso não é tudo." Doutora Helena entregou o segundo conjunto de documentos, estes para Gabriel. Ele pegou com mãos trêmulas e começou a ler. À medida que lia, seu rosto ia mudando de cor, de confuso para chocado, de chocado para furioso. "Você doou a casa? Você doou minha herança?" "Não era sua herança, Gabriel. Era minha propriedade. Comprada com meu suor, com anos de trabalho que você nunca valorizou. E decidi doá-la para uma fundação que realmente vai fazer algo de bom com ela. Mas onde a gente vai morar?" Patrícia gritou, sua voz estridente. "Você não pode fazer isso. A gente tem direito." "Vocês não têm direito nenhum sobre o que é meu", respondeu Maria José, sua voz firme. "Eu tenho usufruto vitalício desta propriedade. Posso morar aqui até o final dos meus dias. Mas quando eu partir,
A casa irá para a fundação, não para vocês. Patrícia parecia prestes a explodir. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ela se virou para Gabriel com fúria. Faz alguma coisa. Essa casa deveria ser nossa. A gente planejou tudo. E aí estava, pensou Maria José. A verdade finalmente revelada. Não era amor, não. Era família. Era interesse. Eles queriam a casa, queriam o patrimônio. Ela, como pessoa, nunca importara. Era apenas um obstáculo no caminho deles. Gabriel, no entanto, estava em silêncio. Ele olhava para os documentos, para a mãe, para a esposa. Maria José podia ver os cálculos acontecendo em sua mente. Podia ver o momento exato em que ele percebeu que não havia nada que pudesse fazer, que estava tudo legal, tudo registrado, tudo finalizado. Foi a advogada quem quebrou o silêncio. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. Dona Maria José tem todo o direito de residir aqui. Vocês, por outro lado, não têm mais esse direito. Esta propriedade agora pertence à fundação, e Dona Maria é a única com autorização legal para morar aqui. Se tentarem continuar vivendo nesta residência sem a permissão dela, estarão cometendo esbulho possessório. Em português simples, continuou doutora Helena, se a Dona Maria pedir para vocês saírem, vocês terão que sair. E se não saírem voluntariamente, ela pode pedir ordem judicial. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Patrícia estava branca de raiva. Gabriel parecia em choque. Maria José observava ambos e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo, não sentiu culpa. Sentiu poder. Sentiu que finalmente tinha o controle de sua própria vida. Eu quero que vocês saiam, disse Maria José, sua voz calma, mas firme. Peguem suas coisas e saiam da minha casa. Patrícia explodiu. Sua velha ingrata, depois de tudo que planejamos fazer por você. Íamos deixar você morar no quartinho, íamos cuidar de você. Cuidar de mim? Maria José sentiu uma raiva fria subindo. Vocês iam me trancar em um quartinho sem janela, enquanto reformavam minha casa do jeito de vocês. Iam me usar como empregada, cozinheira, faxineira. Isso não é cuidar, isso é explorar. Mãe, Gabriel finalmente falou, sua voz baixa. A gente pode conversar sobre isso, não precisa ser assim. Mas Maria José balançou a cabeça. Precisava sim, filho. Precisava ser exatamente assim. Você me empurrou para o canto por anos. Deixou sua esposa me humilhar, me desrespeitar. No seu casamento, você ficou sentado assistindo enquanto ela me jogava no chão e não fez nada. Nada, Gabriel. Você me disse sem palavras que eu não importo para você. Então agora eu estou dizendo para você. Vocês não moram mais aqui, saiam. Gabriel parecia prestes a dizer alguma coisa, mas Patrícia o puxou pelo braço. Vamos embora. Não vamos ficar aqui implorando para essa velha amargurada. Meus pais vão nos ajudar. Não precisamos dela nem da casa velha e feia dela. Mas Maria José viu a verdade nos olhos de Gabriel. Viu o desespero, a percepção de que perdera não apenas uma herança, mas algo mais. Talvez uma parte de si mesmo que nem sabia que tinha. Ou talvez, pensou Maria José tristemente, ele nunca tivera essa parte para começar. Eles pegaram algumas malas e saíram, Patrícia batendo a porta com força. O silêncio que ficou foi imenso. Maria José sentou-se novamente na poltrona, de repente exausta. Doutora Helena sentou ao lado dela e pegou sua mão. A senhora foi muito corajosa, Dona Maria. Não me sinto corajosa, admitiu Maria José. Me sinto cansada e triste. Mesmo depois de tudo, ele é meu filho. Eu sei, mas a senhora fez a coisa certa. E quem sabe, com o tempo, ele perceba o erro que cometeu. Maria José não tinha certeza disso, mas sabia que, mesmo que Gabriel nunca percebesse, mesmo que ele nunca voltasse pedindo desculpas, ela ficaria bem. Porque pela primeira vez em sua vida, escolhera a si mesma. Escolhera sua dignidade acima da ilusão de família que vinha sustentando. Doutora Helena e o oficial se despediram, deixando seus contatos caso Maria José precisasse de mais alguma coisa. Quando ficou sozinha, ela caminhou até a janela e olhou para a rua. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Era bonito, pensou.
A vida ainda podia ser bonita. Ela pensou em todas as mulheres como ela, todas as mães que se sacrificavam e eram esquecidas, todas as idosas que eram empurradas para cantos escuros de suas próprias casas. Pensou em como era importante que elas soubessem que tinham direitos, que podiam lutar, que não precisavam aceitar os abusos, e decidiu que faria algo a respeito. Não sabia ainda exatamente o que, mas faria. Sua história não terminaria ali. Seria apenas o começo de algo maior. Maria José pegou o lenço bordado da gaveta e o segurou contra o peito. Pensou em Dona Estela, que sempre lhe dissera para ter orgulho de si mesma, para nunca deixar ninguém apagar sua luz. Levara décadas, mas finalmente entendera aquelas palavras. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, Maria José sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu paz. Não uma paz completa. Ainda havia dor. Ainda havia luto pelo filho que perdera. Mas era uma paz que vinha de saber que fizera o certo, que se defendera, que recuperara sua dignidade. E isso, pensou ela, era mais valioso do que qualquer herança que pudesse ter deixado. 3 meses haviam se passado desde que Gabriel e Patrícia saíram da casa. 3 meses em que Maria José aprendera a viver sozinha de verdade, não na solidão imposta pelos outros, mas na solitude escolhida por ela mesma. E descobrira algo surpreendente. Gostava daquela vida. A casa estava diferente agora. Não porque tivesse mudado fisicamente, mas porque a energia era outra. Maria José acordava quando queria, tomava café na hora que desejava, assistia seus programas favoritos sem ninguém reclamando. Mais importante ainda, não havia mais aquela tensão constante no ar, aquele medo de dizer ou fazer algo errado, aquela sensação de estar sempre incomodando. Numa manhã de outubro, a campainha tocou. Maria José foi atender e encontrou doutora Helena na porta, acompanhada de uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Dona Maria, esta é Beatriz, presidente da Fundação Amparo ao Idoso. Ela queria conhecer a senhora pessoalmente. As duas entraram e se sentaram na sala. Maria José serviu café e biscoitos que fizera pela manhã. Beatriz aceitou com um sorriso caloroso. Dona Maria, primeiro quero agradecer imensamente pela doação. Não é todo dia que recebemos uma propriedade tão bem localizada e em bom estado. Mas mais do que isso, sua história me tocou profundamente. Maria José sentiu as bochechas esquentarem. Não estava acostumada com atenção positiva. Vim aqui com uma proposta, continuou Beatriz. A Fundação está iniciando um projeto novo. Queremos criar grupos de apoio e conscientização para idosos em situação de vulnerabilidade familiar. E gostaríamos que a senhora fosse uma das palestrantes compartilhando sua experiência. Eu? Maria José estava genuinamente surpresa. Mas eu não sei falar em público, nunca fiz nada assim. A senhora não precisa ser oradora profissional, disse doutora Helena com carinho. Precisa apenas contar sua história. Mostrar para outras pessoas que elas têm direitos, que podem se defender, que não precisam aceitar abusos. Maria José ficou em silêncio por um momento, pensando. A ideia a assustava, mas também a intrigava. Poderia fazer alguma diferença? Sua dor, seu sofrimento, poderiam servir para ajudar outras pessoas? Eu aceito, disse finalmente. Se minha história pode ajudar alguém, então vale a pena compartilhá-la. O primeiro encontro aconteceu 2 semanas depois, em um centro comunitário no bairro da Muca. Maria José estava nervosa enquanto entrava no salão, onde 15 mulheres idosas a esperavam. Todas tinham histórias parecidas com a dela. Todas haviam sido menosprezadas, ignoradas, maltratadas por familiares. Ela começou a falar, e as palavras fluíram mais facilmente do que imaginara. Contou sobre sua vida, sobre os sacrifícios, sobre a indiferença de Gabriel, sobre a humilhação no casamento. E contou sobre o que fizera, sobre como decidira se defender, recuperar sua dignidade. As mulheres ouviam em silêncio, muitas com lágrimas nos olhos. Quando Maria José terminou, uma senhora de uns 80 anos levantou a mão. Como a senhora encontrou coragem? Eu vivo com meu filho e minha nora há 5 anos. Eles me tratam como empregada.
Mas tenho medo de ficar sozinha, de não ter para onde ir. Maria José olhou para ela com compreensão. Eu também tinha medo. Medo de perder meu filho, medo de ficar sozinha. Mas então percebi que já estava sozinha. Ter alguém em casa que te trata mal é pior que estar realmente sozinha. E descobri que não estamos sozinhas. Existem leis que nos protegem, existem pessoas dispostas a ajudar. Só precisamos ter coragem de pedir ajuda. Outra mulher falou, sua voz trêmula. Mas e se meus filhos nunca me perdoarem? E se eu perder eles para sempre? Essa pergunta atingiu Maria José profundamente. Era a pergunta que ela mesma se fazia todas as noites antes de dormir. Eu não sei a resposta, admitiu. Meu filho não falou mais comigo desde que saiu. Isso dói muito. Mas me pergunto, o que eu perdi de verdade? Ele já não estava presente na minha vida. Já não me respeitava, não me valorizava. Às vezes, continuou Maria José, a voz embargada, a gente precisa deixar ir pessoas que amamos mesmo quando dói. Porque amar não pode significar aceitar ser destruída. Amar não pode significar perder a si mesma. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas também era reconfortante. Todas ali entendiam, todas compartilhavam aquela dor. Após o encontro, várias mulheres vieram falar com Maria José pessoalmente. Uma delas, Dona Conceição, tinha uma história particularmente tocante. Vivia com a filha e o genro que a tratavam como babá dos netos, sem direito a descanso ou vida própria. Eu quero fazer o que a senhora fez, disse Conceição. Mas não. Sei por onde começar. Maria José deu a ela o contato de doutora Helena. E ali, naquele momento, percebeu que encontrara um propósito. Sua dor não fora em vão. Podia usar sua experiência para ajudar outras pessoas. Os meses seguintes foram transformadores. Maria José se tornou figura regular nos encontros da fundação. Sua história se espalhou pelo bairro e logo mulheres vinham procurá-la pedindo conselhos, pedindo ajuda, pedindo simplesmente para serem ouvidas. Ela começou a frequentar um grupo de artesanato no centro comunitário. Fez amizades verdadeiras pela primeira vez em décadas. Conheceu Sebastião, um senhor viúvo que morava no prédio, vizinho. Eles começaram a tomar café juntos às tardes, conversando sobre a vida, sobre livros, sobre sonhos que ainda tinham. Não era romance, era companheirismo. Era ter alguém que a valorizasse, que gostasse de sua companhia, que a fizesse rir. Maria José descobriu que podia ser feliz, que merecia ser feliz. Uma tarde de janeiro, quase 6 meses após o casamento, Maria José estava na varanda regando suas plantas quando viu uma figura conhecida parada na calçada. Era Gabriel. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras. Ficou ali parado por vários minutos, apenas olhando para o prédio, para a janela, onde sabia que a mãe estava. Maria José o observou sentindo uma mistura de emoções. Dor, saudade, raiva, tristeza, tudo junto. Gabriel parecia prestes a entrar no prédio, deu alguns passos em direção ao portão. Mas então parou, balançou a cabeça e se virou, indo embora. Ela não o chamou. Uma parte dela queria, aquela parte que ainda era mãe, que ainda amava o menino que ele fora. Mas a parte mais forte, a que aprendera a se valorizar, sabia que não era a hora. Se Gabriel quisesse voltar, teria que ser por vontade própria, teria que vir com humildade, com reconhecimento do erro. E ela não sabia se ele estava pronto para isso. Naquela noite, Maria José tirou o lenço bordado da gaveta mais uma vez. Olhou para ele por um longo momento, para o trabalho delicado, para as memórias que carregava. E então, pela primeira vez, o amarrou em seu próprio pescoço. Não era para Gabriel. Nunca fora para Gabriel. Era para ela, um símbolo de seu próprio renascimento, de sua própria força. No mês seguinte, a Fundação organizou um evento maior, um seminário sobre direitos dos idosos. Maria José foi convidada para dar um depoimento no palco, para uma plateia de mais de 100 pessoas. Ela estava aterrorizada, mas também determinada. Subiu no palco com as pernas trêmulas, mas com a cabeça erguida. Olhou para o público e viu tantos rostos, tantas histórias, tanta dor compartilhada, e começou a falar. Contou sua história mais uma vez, mas desta vez com mais força, com mais clareza.
Falou sobre a importância de conhecer os próprios direitos, de não ter medo de pedir ajuda, de entender que respeito não é negociável, mesmo quando vem de família. Quando terminou, o aplauso foi ensurdecedor. Pessoas se levantaram. Algumas choravam. Maria José sentiu lágrimas em seus próprios olhos, mas eram lágrimas diferentes das que chorara meses atrás. Eram lágrimas de libertação, de propósito encontrado, de vida recuperada. Após o evento, uma jovem jornalista se aproximou. Dona Maria, gostaria de fazer uma matéria sobre a senhora para o jornal do bairro. Sua história precisa ser conhecida por mais pessoas. Maria José concordou. A matéria foi publicada 2 semanas depois, com o título Da Humilhação à Dignidade, a história de Maria José. O texto era respeitoso, focado nos direitos dos idosos e na importância de denunciar abusos. Incluía informações sobre a fundação e sobre como buscar ajuda. A repercussão foi inesperada. Maria José começou a receber cartas, mensagens, ligações, pessoas agradecendo por ter tido coragem de falar, pessoas pedindo conselhos, pessoas compartilhando suas próprias histórias. Ela não estava mais sozinha e, mais importante, estava fazendo diferença. Uma noite, enquanto preparava o jantar, seu telefone tocou. Era um número que não reconhecia. Atendeu com cautela. Alô? Mãe. A voz de Gabriel fez seu coração parar. Ela não dissera nada, apenas esperou. Mãe, eu li a matéria do jornal. Eu vi o vídeo do casamento que viralizou na internet. Eu entendi o que fiz com a senhora. Mãe, tinha a voz embargada. Eu peço desculpas. Do fundo do meu coração peço desculpas. Maria José fechou os olhos, sentindo as lágrimas começarem a cair. Parte dela queria perdoá-lo imediatamente, abraçá-lo, voltar a ser mãe como sempre fora. Mas a parte mais forte sabia que não podia ser tão simples assim. Gabriel, eu te agradeço pelo pedido de desculpas, mas palavras não são suficientes. Você me machucou profundamente, deixou que me humilhassem, que me desrespeitassem. Ficou sentado me assistindo cair e não fez nada. Eu sei, mãe, eu sei, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Patrícia e eu nos separamos. Ela mostrou quem realmente era depois que perdemos a casa. Eu fui um idiota, um filho horrível, mas quero tentar consertar isso se a senhora me der uma chance. Maria José respirou fundo. Não sei se podemos voltar a ser o que éramos, Gabriel. Talvez nem devêssemos, mas posso tentar te perdoar com o tempo. Se você realmente mudar, se mostrar através de ações, não apenas palavras. Eu vou mostrar, mãe. Prometo que vou mostrar. Eles conversaram por mais alguns minutos. Não foi uma reconciliação mágica, não apagou a dor, mas foi um começo, talvez. Um possível caminho de volta, não para o que eram, mas para algo novo, algo mais saudável, construído sobre respeito mútuo. Quando desligou, Maria José ficou parada na cozinha por um longo momento. Não sabia se Gabriel realmente mudaria, se conseguiria perdoá-lo completamente. Mas sabia uma coisa: ela sobreviveria de qualquer forma, porque não dependia mais dele para ser feliz, para ter propósito, para se sentir valiosa. Ela construíra uma vida nova, uma vida onde era respeitada, onde sua voz importava, onde fazia diferença. Gabriel podia fazer parte dessa vida ou não. A decisão seria dele, mas a vida era dela. Maria José foi até o espelho do corredor e se olhou. Viu ali uma mulher de 74 anos, com rugas que contavam histórias, com olhos que viram muita dor, mas também muita vitória. Viu uma sobrevivente, uma lutadora, uma mulher que encontrara sua voz depois de décadas de silêncio. E sorriu. Um sorriso verdadeiro de alguém que finalmente estava em paz consigo mesma. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. São Paulo nunca parava, nunca dormia. E Maria José, que por tanto tempo se sentira invisível naquela cidade imensa, agora sabia que tinha seu lugar. Pequeno, talvez, mas significativo. Ajudando outras pessoas, compartilhando sua história, fazendo diferença uma vida de cada vez. Ela pegou o lenço bordado e o colocou sobre os ombros. Olhou pela janela para as luzes da cidade e pensou em todas as mulheres lá fora que ainda sofriam em silêncio,
que ainda se sentiam sem valor, sem voz, e fez uma promessa silenciosa de continuar lutando por elas, de continuar compartilhando sua história, de continuar mostrando que nunca é tarde demais para recuperar a própria dignidade. Porque no final, pensou Maria José, não era sobre a casa, não era sobre a herança, não era nem sobre Gabriel, era sobre ela, sobre se valorizar, se respeitar, se amar. E isso ninguém poderia mais tirar dela. A vida, Maria José percebera, não havia acabado aos 73 anos, quando seu filho a humilhara. Na verdade, de certa forma, tinha apenas começado. E ela estava pronta para vivê-la, cada dia, com a dignidade e o respeito que sempre merecera. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Maria José tenha tocado seus corações e despertado reflexões importantes sobre dignidade, respeito e amor próprio. Se esta narrativa ressoou com vocês, não deixem de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias emocionantes que trazemos. Deixem seu like se a jornada de Maria José os inspirou e nos contem nos comentários. Você conhece alguém que passou por uma situação parecida? Como podemos juntos criar uma sociedade mais respeitosa com nossos idosos? Suas histórias e opiniões são importantes para nós. Todos os dias, trazemos narrativas que exploram as complexidades da vida, os desafios das relações familiares e a força incrível do espírito humano. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e empoderamento. Até a próxima história. E lembrem-se, nunca é tarde para recuperar sua dignidade e viver com respeito.